Ajuda. Alexandre de Moraes é outro poder. Nós não temos domínio. Eu não tenho medo dele porque eu cumpro a lei. As forças cumprem a lei. Tomás cumpre a lei. Se elas são boas ou ruins, não me cabe julgar. Eu tenho que cumpri-las. De maneira que esse é o nosso papel. Nós estamos precisando é construir as Forças Armadas com a ajuda da CREDEM para os governos brasileiros. Eu não quero ter lado nesta comissão. Eu quero que essa comissão seja das Forças Armadas. As críticas vão ser corrigidas. Nós vamos corrigir os nossos rumos. Tem um poeta, Tiago de Mello, que chama o poeta das águas, que ele dizia: a gente pode andar pelos mesmos caminhos, respeitando que cada um ande do seu jeito. Nós andamos cada um de um jeito. Precisamos apenas detectar o objetivo que a gente quer chegar. Então eu quero agradecer suas críticas, quero pedir a chance de a gente juntar suas críticas às nossas proposituras, dizer que algumas das suas suspeitas, elas não existem, nós queremos conversar para nós não ficarmos vítimas das narrativas e das fake news. Quero lhe contar a verdade, eles também querem, para a gente poder construir, nesse longo de seu mandato que tem aí de 3 anos, uma narrativa produtiva, positiva, propositiva, para a gente construir o país que você quer, o Estado que você quer, a democracia que você deseja. Nossos poderes, a democracia pura, o pressuposto básico são os 3 poderes estarem afinados: o legislativo, o executivo e o judiciário. Com essa precariedade que nós estamos vivendo aí, há uma interposição de responsabilidade que tem prejudicado o trabalho de vocês, prejudicado o nosso trabalho também. Ainda agradecendo, inclusive, as palavras do deputado Van Hatten, mas, novamente, no início do ano passado, exatamente em fevereiro, houve a decisão, foi uma decisão, de passar todos os processos relativos ao 8 de janeiro ao Supremo Tribunal Federal. Foi em fevereiro que foi acordado isso. Isso foi passado naquela época, todos. Bem, eu não sou Justiça Militar, eu não sou Ministério Público Militar. Não houve nenhuma reclamação de nenhum dos órgãos de Justiça Militar, Ministério Público Militar, não houve reclamação de ninguém. Não houve reclamação, não houve uma reclamação veemente do parlamento, de ninguém. Foi passado, nessa ocasião, foi passado para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso ocorreu no Supremo Tribunal Federal. O senhor falou que eu sou inteligente, o senhor também é. Agradeço esse elogio. E convido o senhor para o senhor conhecer a nossa instituição. Vai conhecer. Eu vou ter o maior prazer em receber para explicar tudo para o senhor, algum esclarecimento extra. Mas então o Código Penal Militar, nesse caso, só vai ser aplicado depois se for separado o que é da justiça militar, o que é crime militar, do que é crime comum. Só vai ser separado quando isso terminar. Então o Código Penal Militar nunca deixou de existir. Inclusive tem militares que estão cumprindo o processo do Código Penal Militar. Por último, o Estatuto dos Militares, o senhor citou o artigo 69, mas é o artigo 74. E o artigo 74, é o artigo 74, que prevê que nenhum militar pode ser preso por autoridade policial, se não em flagrante delito. Veja bem, por autoridade policial, não fala ordem judicial. Ordem judicial, deputado Coronel Crisóstomo, é para ser cumprida. Quando o senhor estava na ativa, tá, eu lamento em inúmeras vezes, durante o seu período de tempo na ativa, ordens judiciais foram cumpridas por juízes de primeira instância, independências militares, e todo mundo cumpriu, porque a regra do jogo cumpriu, tá? Inclusive não, entendeu? Mas quem define se a ordem é ilegal ou não são os graus de recurso que tem. Lembrando que um ministro do Supremo não, mas tem 11. Não. Tem 11, né? Vamos assegurar a palavra ao general Tomás para dar continuidade às suas considerações finais, tendo em vista que todos os parlamentares aqui já exerceram o seu direito de fala conforme inscrição. Mas, enfim, eu respeito a opinião dos parlamentares, mas também tenho a minha, e também tenho a tranquilidade de vir aqui de falar honestamente. Em nenhum momento eu me furtei a nenhuma pergunta que o senhor fez. Inclusive, obviamente, que as matérias têm manchete, têm conteúdo, muitas vezes os conteúdos não são específicos,
mas a gente não vai se furtar a nada, a responder nada, em nenhum momento. Essa é a indicação nossa, para falar tudo. Inclusive, não vou me furtar as responsabilidades que eu tenho como comandante do Exército, como eu falei para o senhor, né? Tá? Então, tem gente que se furta alguma responsabilidade aí. Por exemplo, tem gente que está presa lá, né, na Papuda. E teve gente que corroborou com isso. Essas pessoas não aparecem, né? Essas pessoas não aparecem, mas tem gente que está lá. Eu sei que o senhor foi um dos que se manifestou contra isso daí. Eu sei que o senhor foi, né? Sempre. Eu também vou atrás dos meus. Então, eu estou falando com o senhor que vou atrás dos meus. Mas eu estou falando que tem gente que produziu, que apoiou, que ajudou a que essas pessoas que, em tese, são inocentes, estivessem lá. Então, estou colocando essas coisas, agradecer aqui essa possibilidade, falar sobre o Exército Brasileiro, falar sobre defesa, compactuo totalmente com o ministro, não podíamos ter um ministro melhor para esse momento que a gente tem, não podíamos ter a liderança, o equilíbrio, a sensatez do nosso ministro de Estado, que ele define qual é o rumo, qual é a proa. Eu acho que a gente tem que pensar, tem muito desafio para frente, muita coisa para frente. O mundo está efervescente, o mercado de defesa está bombando no mundo inteiro, não tem material de emprego militar na prateleira. O Brasil tem inúmeros desafios e ameaças. Tem a ameaça naval, tem a ameaça aérea e tem a ameaça terrestre. Então a gente tem mesmo que correr atrás. Então, muito obrigado, eram essas minhas palavras finais. Senhor presidente, quero saudar a mesa toda em nome de Vossa Excelência e também do ministro José Mussi, comandante das forças, mas vou dispensar maiores saudações, até porque a minha fala talvez represente um desabafo mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos, quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas, nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito a isso. O que acontece é o seguinte: é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, ministro, vou pedir desculpa, Marcelo, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então,
eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o E o ministro... pior, presidente, ainda que tivesse